A graça e a paz, meus irmãos, nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações nesses tempos difíceis, onde todo o planeta e todas as nações pararam por um acontecimento, por uma pandemia, e o Senhor tem ministrado aos nossos corações muito nesse tempo. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que está em Filipenses, capítulo 4. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E que também aprendeste, recebeste e ouviste, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz seja convosco. Queridos, esse momento é um momento muito reflexivo, que nós aprendemos com tudo isso que está acontecendo. No capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Jesus vai dizer que é necessário que essas coisas aconteçam. Jesus está falando dos sinais que precederiam a vinda dele. E dentre esses sinais estavam ali guerras, rumores de guerras, e também estavam ali também as pragas, as doenças que afligiriam a humanidade. E Jesus falou, olha, é necessário que essas coisas aconteçam. E às vezes a gente não consegue compreender direito, e só no meio de um momento tão intempestivo que a gente consegue compreender por que Jesus disse que isso era necessário. E quando chega um vírus desse, a gente vê a igualdade entre as pessoas, a gente vê que já não existe mais rico, não existe mais pobre, não existe mais igrejas suntuosas, não existe grandes templos, todos estão reunidos em suas casas, tentando buscar uma explicação ou uma palavra que possa trazer conforto. O apóstolo Paulo é muito feliz nesse texto, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e conversar um pouco em alguns tópicos muito importantes que o apóstolo Paulo traz nesse texto para tempos difíceis. Aqui nós aprendemos algumas lições para que nós venhamos viver em tempo de angústia, viver a paz que excede todo o entendimento. E aqui o apóstolo Paulo traz algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro ponto, está no verso 1, vai dizer assim, no verso 4, vai dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos. Então, como viver um tempo de alegria, como viver uma alegria em um tempo de angústia? Como viver a alegria em um tempo tão difícil, em um tempo que nós estamos passando, onde as pessoas estão sendo afligidas, as nações estão sendo bombardeadas com toda essa aflição, e nós podemos viver uma alegria diferenciada. No capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, tem um texto muito importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz assim, Jesus disse assim, se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos nele, para ele, e faremos nele morada. No verso 27, deixe-vos a minha paz, vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Ou seja, quando o Senhor faz morada dentro do nosso coração, quando o Senhor realmente está em nós, e nós estamos nele, a Bíblia diz que nele nós somos alegrados. A Bíblia diz que o Senhor coloca em nós o Espírito dele. Capítulo 5, verso 23 de Gálatas, vai dizer assim, mas o Espírito Santo produz em nós um fruto. E esse fruto
ele é composto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós aprendemos que se nós estamos no Senhor, o Espírito de Deus habitando dentro de nós, nós podemos sim nos alegrar mesmo nos tempos difíceis. Tempos que nós temos aprendido tantas coisas. Nós voltamos para os nossos lares, nós nos aproximamos daqueles que dependem de nós e que nós dependemos deles. Nós olhamos para o mundo, as ruas vazias, o carro de luxo e o calhambeque estão todos nas garagens e as pessoas vivendo de forma igualitária. Quantas coisas nós aprendemos com a chegada desse vírus. Eu gostaria de trazer essa compreensão para os irmãos. A nossa alegria está em estar no Senhor, em viver no Senhor e o Senhor viver em nós. E só assim nós podemos compreender que existe um grande propósito em tudo isso, que essas coisas são necessárias passarem para que nós venhamos aprender a viver dentro de um propósito maior, dentro de algo maior, que a vida não se limita simplesmente a esse momento aqui na Terra, mas tem algo muito maior para nós vivermos na eternidade, que o nosso Senhor, um dia nós encontraremos com Ele nos ares e tem uma grande vida, uma grande morada que nós viveremos ao lado do nosso Senhor. E essas coisas nós precisamos observar, que essa paz que nós só podemos encontrar no Senhor, que essa alegria que nós só podemos encontrar no Senhor, ela começa também com o nosso posicionamento. Então, o apóstolo Paulo vai trazer algo importante, dizendo: alegrai-vos. Onde? No Senhor. Não é nas circunstâncias, não são nas situações que nós estamos vivendo, mas é no Senhor que habita dentro de nós. Uma outra coisa que nós aprendemos, uma segunda lição, Paulo vai dizer: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. No verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela tira o equilíbrio, ela tira o nosso equilíbrio. Nós não conseguimos mais raciocinar, nós não conseguimos medir as consequências, nós não conseguimos ver as coisas boas que nós temos a oportunidade de aprender nesse tempo de reclusão, nesse tempo que nós olhamos para dentro dos nossos lares, para dentro de nós mesmos, e nós perdemos a oportunidade de viver o melhor de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. No Salmo 37, no verso 4, verso 5, vai dizer assim: olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Então a nossa ansiedade, ela tem que ser colocada de lado quando nós vivemos no Senhor. Se nós não entregamos de fato o nosso caminho ao Senhor, nós não entregamos de fato a nossa vida ao Senhor, se nós não entregamos de fato os nossos projetos, os nossos sonhos ao Senhor, nós começamos a viver ansiosos. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui a pouco? O que vai acontecer se o meu salário não chegar? E nós começamos a entrar em parafuso, porque estamos vivendo angustiados, porque estamos vivendo ansiosos. O apóstolo Paulo traz uma lição: não andeis ansiosos por coisa alguma. É tempo de nós entrarmos no descanso que é o nosso Senhor. Crermos de fato que o Senhor é que pode nos trazer esse descanso necessário. Então, segundo ponto importante, não andeis ansiosos por coisa alguma. Terceiro ponto importante, o que tem ocupado o seu pensamento. Queridos, eu particularmente estava sempre olhando as notícias, porque a gente fica sempre ocupando algum tempo, um pouco de tempo eu estou ali olhando as notícias, um outro tempo eu estou lendo a Bíblia, um outro tempo eu estou orando, e eu estava realmente percebendo que as notícias já não estavam me fazendo bem. Essas notícias estavam me deixando ansioso, estavam me deixando aflito. E eu comecei a ver outras coisas, porque eu
preciso remir bem o meu tempo, organizar o meu tempo, para eu ter um tempo de leitura da palavra, um tempo de relaxar também, assistir um bom filme, um tempo também de conversar com os meus filhos, conversar com minha esposa, conversar com os meus irmãos. Então, eu preciso organizar o meu tempo e fazer com que realmente aquilo que é importante e que se há virtude, se há louvor, ocupe o meu pensamento. Então, você é aquilo que você alimenta. O seu corpo é composto dos nutrientes que você alimentou durante o dia. Então, a nossa mente é da mesma forma. O que está ocupando a sua mente? Quando você vai para a internet, para frente da televisão, o que está ocupando a sua mente? O apóstolo Paulo nos traz um conselho importante aqui. Ele vai dizer, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu preciso ter esse cuidado do que está ocupando a minha mente, né? Se está gerando desconforto, larga a televisão de lado, larga as notícias de lado. Vamos encher a nossa mente com as promessas de Deus, com o propósito maior que existe em tudo isso, em todas essas situações que nós temos passado, né? Em toda a situação que a humanidade tem passado, qual a promessa de Deus que existe em tudo isso, qual aprendizado bom nós temos tirado de tudo isso. Então, o apóstolo Paulo vai trazer uma mensagem importantíssima. Ele vai dizer o que tem ocupado os seus pensamentos, o que ocupa o vosso pensamento, né? Seja essas coisas amável, de boa fama, de virtude, respeitável, justo e que louva ao Senhor, que traz louvor a Deus. Isso é que tem que ocupar o meu pensamento, isso que tem que ocupar o seu pensamento. No ponto 4, a gente vê algo importantíssimo, está no verso 9, ele vai dizer assim, olha, o que também aprendestes, recebeste, ouviste e viste de mim. Isso, praticar. Então, a nossa prática tem que estar correlacionada ao exemplo que nós recebemos do Senhor Jesus, dos seus discípulos, daqueles que estão participando da nossa vida, de uma igreja, uma família, os exemplos bons daqueles que servem ao Senhor e que nós possamos aprender de Jesus, do apóstolo Paulo, do irmão do lado, da minha irmã que está do meu lado, né, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos. Tudo de bom que nós aprendemos, nós precisamos começar a praticar na vida do outro, praticar na vida dos irmãos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós acompanhamos uma família que estava passando um momento muito difícil e Deus fez uma grande obra naquela família. Um dia eles fizeram um almoço para que nós estivéssemos, para estar ali nos honrando com aquele almoço. E ali aquele rapaz, ele escreveu algo muito bonito, agradecendo tudo que nós tínhamos feito pela vida dele. E eu falei para ele que nem achava que tinha feito tudo aquilo, mas eu concluí dizendo, olha, assim, eu penso que nós não fizemos tudo isso, nós fizemos muito menos, nós fizemos pouco por você, mas se você entende que nós fizemos algo de bom para a sua vida, faça aquilo que você entendeu que nós fizemos de bom para você, faça pelo outro, né? Faça na vida do outro que passar pela sua vida. E foi essa a minha frase naquele dia. E essa frase que eu quero também usar para a sua vida. Faça pelo outro aquilo que você tem aprendido com aquele de bom, com aquelas pessoas que estão ao seu lado. Então Paulo traz esse conselho, né? Nós temos aprendido que o Senhor é o Senhor da nossa paz. O Senhor é o Senhor que traz uma paz que excede todo o entendimento. O mundo não vai compreender. As pessoas que estão vivendo essa aflição não vão compreender quando olharem para você e perceber que você está vivendo uma paz que ele não está vivendo. Isso excede o entendimento deles. Mas a gente aprende muito nos textos bíblicos. A gente vai ver a história de Jairo, que procurou Jesus porque sua filha estava muito enferma.
E aquelas pessoas vieram encher sua cabeça no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, falando para ele: ó, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus olha para aquele homem e fala: ó, não preste atenção no que eles estão falando, somente creia. Se nós crermos, nós podemos ver a glória de Deus, assim como aquele homem viu sua filha voltar do mundo dos mortos. Nós conseguimos olhar além da crise, nós conseguimos contemplar o projeto maior de Deus para as nossas vidas e para toda a humanidade. E aqui o apóstolo Paulo fala: olha, se alguma coisa boa que você viu em nós, que você aprendeu conosco, faça isso a sua prática diária, faça disso as suas ações. Então aqui o apóstolo Paulo traz algo muito importante no verso 9: o que ouviste, recebeste e aprendeste, seja isso que praticais. Então nós temos que ser aqueles que trazem um equilíbrio, Nós precisamos ser aqueles que trazem uma palavra de paz na vida das pessoas. As pessoas vão buscar em você, porque você é um representante de Cristo. O Senhor nos deu o seu Espírito, não para que Ele simplesmente habitasse dentro de nós, mas para que nós pudéssemos ser pessoas que trouxessem a palavra certa no momento certo. Isaías 61 vai dizer: olha, o Senhor me deu o seu Espírito para pregar libertação aos cativos, levar liberdade para os que estão nas prisões, paz onde existe contenda, alegria onde existe tristeza. Embora essa palavra é uma palavra messiânica, nós vamos perceber que Jesus nos dá essa mesma autoridade pelo Espírito dele. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E em tempo de angústia, em tempo de aflição, o Senhor nos dá a sua paz, para que nós possamos receber dele e transmitir para as outras pessoas essa mesma paz que excede todo entendimento. E aí eu quero concluir essa palavra de Deus, que eu acredito plenamente que nós somos instrumentos usados na mão de Deus, que a mensagem fala não somente com os outros que estão ali ouvindo, mas conosco primeiro. E essa palavra de Deus para as nossas vidas, ele vai concluir no verso 8 dizendo: olha, finalmente, irmãos, no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa mente precisa estar guardada em Cristo Jesus. Essa paz, ela só vai reinar no nosso entendimento, no nosso coração, se nós estivermos em Cristo Jesus de fato. Essa semana, a irmã Mariana me mandou uma mensagem e nós tivemos uma pequena conversa. Ela disse assim: pastor, a grande realidade é que tudo isso a gente fica sem acreditar, porque a gente não imaginava que isso ia acontecer. Mas na verdade, nós não cremos que isso ia acontecer, porque já estava escrito na Bíblia, e nós temos o costume de acabar não acreditando na Bíblia. E isso me levou muito a refletir, sabe, irmãos? Essa palavra da irmã Mariana me levou muito a refletir, que de fato nós ensinamos o tempo todo que tudo isso haveria de acontecer, que tudo isso era necessário que acontecesse, para que ninguém ficasse enganado e soubesse que a volta do Senhor está muito próxima. E uma pandemia dessa que iguala as pessoas, que nos leva a perceber que nós somos pó, que nós somos quase nada, que nós dependemos de Deus, e nós deixamos de aprender e começamos a questionar tudo isso, enquanto que nós deveríamos estar entendendo que tudo isso é propósito de Deus, e que tudo isso nos leva a compreender quem é o Senhor em nossas vidas, quem é o Senhor no mundo. Os poderes do mundo estão se curvando diante de um vírus invisível, pequeno, que fora do organismo, logo ele morre fora do organismo vivo, mas tem causado um verdadeiro alvoroço em toda a terra. Mas tudo isso é para mostrar à humanidade o quanto ela perante o Senhor
é nada, é pó. Sua riqueza, sua arrogância, achar que você é alguma coisa, quando chega diante de uma situação que diante de Deus é quase nada, eu percebo o quanto eu sou insignificante, o quanto eu sou pequeno, o quanto a minha arrogância não vale nada, o meu dinheiro, o meu poder, o meu conhecimento, os meus cursos acadêmicos, tudo isso cai por terra diante de um vírus tão pequeno que eu não consigo vê-lo. Diante disso, nós percebemos que nós não somos nada. Nós não somos nada diante de Deus. Nós somos pequenos diante de Deus. E nós compreendemos que um dia todos vão se dobrar ao Senhor e reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Talvez o tempo passou. Talvez o tempo, a oportunidade tenha passado. Mas eu quero te dizer, neste dia de hoje, 22/3/2020, queridos, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que hoje nós temos a oportunidade de ser um com Ele. Então eu quero refletir com os irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Cuidado com o que você tem compartilhado, cuidado nesse tempo de internet, de fake news, cuidado com o que você tem compartilhado. O texto Paulo vai dizer, olha, seja conhecida a vossa moderação. Você tem a mente de Cristo, avalie o que você está compartilhando, né? O que você está compartilhando é justo, é puro, é responsável, é amável, é de boa fama, há virtude, há louvor nisso. Avalie o que você está compartilhando. Nós temos a mente de Cristo, nós fomos chamados por Deus. Então, neste dia de hoje, eu gostaria que você lesse esse texto, refletisse nessas lições que o apóstolo Paulo traz para nós neste dia. Alegrai-vos sempre no Senhor, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? O que tem ocupado o vosso pensamento, né? O último ponto, o penúltimo ponto, né? O que viste e o que aprendeste, seja praticante disso. E eu quero te dizer que a conclusão de tudo isso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a curvar suas cabeças, fechar os seus olhos. Eu quero orar por você neste dia especial que o Senhor preparou para que nós estivéssemos à distância em matéria, mas muito próximo em espírito. Senhor meu Deus e meu Pai, mediante, Deus, essa explanação da Tua palavra, Deus, a Tua igreja, Pai querido, reunida em cada casa, Senhor, que Teu Espírito possa agora visitar cada irmão, cada irmã, Deus, que a graça do Senhor, Deus, seja manifestada nessa casa, nessa família, Pai querido, que eles possam refletir nesses dias, Deus, de angústia, que a nossa paz vem do Senhor, Deus, que a nossa alegria está no Senhor, Pai amado, e a nossa família está guardada no Senhor, Deus. Pai querido, que nós possamos refletir nessa palavra e que essa palavra possa produzir muitos frutos em nossos corações, Deus, para que nós venhamos, Deus, através dessa palavra, ser alimento na vida de outras pessoas, Deus, e que do nosso interior possa jorrar um rio, mas um rio de águas vivas, que produz vida para outras pessoas, para outros lares, para outras famílias, Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que cada irmão, que cada irmã que está sendo alcançado por esta mensagem, Deus, possa ser ministrado de forma especial neste dia que o Senhor separou, que o Senhor fez, para que nós pudéssemos, Deus, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que a unção de Deus esteja sobre você e que este amor maravilhoso que um dia nos alcançou possa alcançar a sua vida de maneira sobrenatural. Eu gostaria que você colocasse a sua mão na posição de receber a graça e a unção de Deus nesse dia. Que
Que o amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho Jesus, a unção e as benditas consolações do Espírito Santo possa repousar sobre toda a igreja, mas não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus.